Boa tarde, pessoal. Estamos retomando nossas aulas, né? Então, o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma rápida revisão do que a gente passou, tá? Do primeiro capítulo do Matemática Apps, tá? Do livro de vocês. Então, vou fazer um resumo, ok? A gente começou a estudar, a rever o sistema de numeração decimal. A gente sabe que o nosso sistema é composto por 10 algarismos, né? E os números naturais, né, começam a ser contados a partir do zero. Então, imagina uma escada, né? Sempre subindo a escada, a gente tem sempre mais um do que o número anterior. Então, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, e assim vai até chegar no 9. Então, por exemplo, você está no 8, 8 mais 1 dá 9, né? Essa é a ordem crescente. Então, se você imaginar a escada, né, tá subindo a escada. Ordem decrescente é 1 a menos, né? Então, você tem 9, menos 1, 8, menos 1, 7, menos 1, 6, menos 1, 5, até chegar no zero, né? Esses são os números principais, né? Que são formados pelos algarismos. Qual é a diferença de algarismo e número? É porque número eu já estou dando um valor, tá? O algarismo é o desenho do número. Eu vou chegar lá. Então, vamos agora para a segunda etapa, o uso dos números naturais. Então, os números naturais podem ser usados de diversas formas, né? A gente viu no livro da gente 4 formas, né? Em forma de código. Então, quando a gente tem senha, senha do celular, senha de cartão, quando a gente precisa utilizar número, a gente está falando do uso como um código. Nas contagens, né? Por exemplo, o quinto ano B tem 26 alunos, né? Aí eu estou contando quantos alunos tem na sala, né? Aí eu posso contar quantas pessoas tem numa cidade, né? Quantos livros eu tenho, então eu estou fazendo contagens. Como questão de medida, aí eu meço quilo, né? Que é a medida de massa, eu meço metro, não é? Me dê 2 metros de tecido, 2 quilos de tomate, então aí eu estou falando sobre as medidas. Ele pode ser usado como ordem ou posição. Geralmente, quando a gente coloca, né, uma competição, a gente vê muito, né? Terceiro lugar, né? Ou no primeiro lugar numa prova, né? Foi aprovado, tá? Então, a gente utiliza os números de várias maneiras. E, claro, nós não utilizamos apenas números com valores baixos, né? Lembrando que os números, eles são infinitos. Então, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção, a gente vai agora estudar reta numérica ou reta numerada, tá? Então, na reta numérica ou reta numerada, a gente tem até um ponto de início, né? Então, a gente faz uma régua, uma reta mesmo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, os números naturais, eles são infinitos, então, nunca terminam. Então, por isso também a nossa reta, quando chega no final, ela tem uma seta. Essa seta está indicando que dali em diante ainda tem número. Eu só não escrevi, tá? Então, aqui, por exemplo, a reta dos números naturais. Comecei com o zero, né? E estou dando a continuidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E continuo com reticências. Esses 3 pontinhos que são a reticência, indica que dali em diante ainda segue o número. Essa é importante vocês prestarem atenção nessa questão dessa reta numérica, né? Ou reta numerada, porque se ela tiver a seta, é porque dali continua, né? Aí vamos lá. Aí a gente tem assim, a gente não tem necessidade sempre de escrever numa reta numérica os números de um em um, como tá aqui, né? Do 0, 1, 2, 3, 4, não. Olha aqui, ó, por exemplo. Aí eu tenho aqui, ó, do 0 até o 10, né? Então, eu vou pulando de 10 em 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, não é? Aí aqui, o que que eu faço? O que que eu tenho que fazer aqui, né? Os números não têm fim, então, né? Nesse caso, eu não coloco a reticência. Por quê? Porque a minha régua, a minha reta já está indicando que os números não param por ali, tá certo? A gente colocou aqui a reticência, ó, para vocês prestarem atenção nesse detalhe, tá? Mas é quando vocês virem nos livros, quando vocês virem a reta numérica feita, vocês vão ver que tem a quantidade dos números de acordo com a quantidade de linhas que eles colocam na régua, tá? E aí
essa setinha aqui já indica que não tem fim, ok? Olha aqui outra sequência que eu coloquei, ó, começando do 75, eu não comecei do 0 dessa vez, o 75 pulei para o 100, do 100 pulei para o 125. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um espaço de 25 números, né? De 75 mais 25 dá 100, 100 mais 25 dá 125, e assim eu fui seguindo. O que é que isso me indica? Isso já está me indicando uma sequência numérica, tá? Então, a sequência numérica, ela não é obrigatoriamente para ser de um em um. De um em um a gente aprende quando a gente é pequenininho, né? Quando a gente ainda está aprendendo os números. Ela pode ser de 10 em 10, né? Ó, do 0 para o 10 tem 10 espaços, né? 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Então, eu tenho aqui de 10 em 10. Aqui eu tenho de 25 em 25, né? Então, aqui a minha sequência, ela está em ordem crescente. Ela está dos números com valores menores para os valores maiores, não é? Então, a sequência numérica, ela pode ser de ordem crescente. E aqui vamos continuar uma sequenciazinha, ó, de 5 em 5, 0, 0 mais 5, 5, né? Que é de 5 em 5, então é mais 5 em cada um, né? 5 mais 5, 10, 10 mais 5, 15, por aí segue, né? De 20 em 20, começando do 0. Então, 0 com mais 20, 20. 20 mais 20, 40. 40 mais 20, 60. Reticências para indicar que continua, tá? Ou ela pode ser em ordem decrescente, do maior para o menor. Vamos fazer uma sequenciazinha aqui de 3 em 3, começando pelo 30. Então, 30 menos 3, 27. Por que menos? Porque é decrescente, eu estou descendo, eu estou indo com valores menores, tá? Então, aqui no caso vai ser menos 3, né? 27 menos 3, 24. 24 menos 3, 21. E aqui é reticência, porque esses números continuam, não parei no zero, tá? Lembrando que eu tô falando de números naturais, então eu vou a partir do zero, tá? Então, no caso da decrescente, o último seria o zero, né? De 10 em 10, sequência decrescente de 10 em 10, né? Então, seria menos 10. Cada espaço eu vou preencher com um número 10 vezes menor, né? Ou menos 10, né? O valor menos 10. Então, 40 menos 10, 30. 30 menos 10, 20. 20 menos 10, 10. E 10 menos 10, 0. Veja que nesse caso eu coloquei um ponto final, porque a minha sequência de números naturais acabou. Aí, no caso da sequência decrescente, ela pode ter um fim, tá? O fim seria o 0, porque eu estou falando de números naturais, tá certo? Dando continuidade à nossa revisão, a gente vai agora representar os números naturais. Então, representação dos números naturais. Aí, vamos relembrar, nós temos 10 algarismos. E são 10 desenhos. Vamos imaginar os algarismos como se fossem os desenhos, né? E o ser humano inventou esses desenhos. E a gente, depois é que a gente colocou um valor em cada um. Então, enquanto ele não tem valor, ele é considerado algarismo, é o desenho do número. Eu posso pegar qualquer algarismo que eu quiser aqui e formar um número. Como é que eu vou estar formando um número? Quando eu começo a colocar valor de acordo com a ordem ou a posição que ele ocupa, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou pegar o número 5 e vou pegar o número 7. E vou pegar mais um, 2, pronto, 2, o 5 e o 7. Então, daqui, por exemplo, eu posso formar o número 257, se eu deixar na ordem. Eu posso formar o número 527. Eu posso formar o 572. Posso formar o 275. Posso formar 752. Posso formar 725. Esses eu estou formando sem repetir nenhum algarismo, tá? Então, veja, aqui eu chamo de número porque eu já estou dando um valor de acordo com a posição. Enquanto o meu 7 estava na casa da unidade, ele valia 7, mas quando ele passou para a casa da dezena, ele vale 70. Quando passou para a casa da centena, vale 700.
E aí é que a gente vai entender melhor quando a gente coloca dentro de um quadro, que eu vou chamar de quadro posicional. Por enquanto, eu coloquei aqui no quadro posicional de vocês as 4 representações que a gente tem no material dourado, né? Então, a gente tem quadrados pequenininhos que contam de 1 em 1. Lembrando que o nosso sistema de numeração aqui do Brasil é o sistema decimal. Então, geralmente, a gente vai colocar 10, tirar 10 de 100 em 100, sempre números com valores decimais, né? Com valores de 10 em 10, de 100 em 100, de 1000 em 1000, até porque facilita a nossa contagem, né? É o sistema utilizado aqui. Então, nós temos o quadrado menorzinho vale 1, então ele vale 1 unidade. O quadrado, a barrinha, ela vale 10 unidades, ela tem 10 quadradinhos aqui, então ela vale 1 dezena. A centena, ela é uma plaquinha com 100 quadrados pequenininhos desse, ou 10 barrinhas. Você conta aqui 10 barrinhas de 10, então 10 vezes 10, 100, né? E a unidade de milhar seria o cubo grande, que contém 10 barrinhas dessa, 10 de 100. Então, ele vale 1000 unidades ou 1 unidade de milhar, que aqui já está dizendo milhar, 1000 em 1000, tá? Então, na casa da unidade, a gente chama casa porque fica mais fácil. Na casa da unidade, a gente conta de 1 em 1, dezena, 10 em 10, centena, 100 em 100, unidade de milhar, 1000 em 1000. Vamos colocar um número aqui, vamos pegar qualquer algarismo aleatoriamente, vamos escrever um número aqui com 4 algarismos diferentes, tá? Então, vamos lá. Pegar aqui 9, que eu não tenho usado ainda, 3, 4, 1, pronto. Então, eu formei aqui, ó, formei um número, tá? Utilizando 4 algarismos diferentes, tá? Botei o 9 na casa das unidades, então ele só vale 9 mesmo, tá? Botei o 3 na casa das dezenas. Nesse caso, quantas unidades esse número vale? Ele vale 30 unidades, tá? Ele vale 30 unidades, tá? 3 dezenas é igual a 3 de 10, então 30 unidades, tá? Centena. Eu tenho o número 4. 4 centenas vale quantas dezenas? Ele vale 40 dezenas. Se eu quero 4 de 100, né? 400 no caso, né? Eu posso ter 40 de 10, né? Ou 400 unidades. Eu tô colocando assim só para vocês verem que este número da centena, se ele for convertido em dezena, ele vale 40, ele vai parar aqui. Se ele for convertido em unidade, ele vale 400. Veja, 400 quadradinhos desse aqui, tá certo? Então, são 4 centenas. 100, 100, 100, 100, tá? E unidade de milhar, eu tenho uma unidade de milhar. Nesse caso, faltou até o quadrado aqui. Mas aí eu teria quantas unidades? Eu teria 1000, ó. Para eu saber quantas unidades tem nesse número aqui, eu deixo ele na casa dele e vou acrescentando zeros, né? Então, eu teria 1000 unidades, né? Eu teria 100 dezenas, né? Eu teria 10 centenas. Seria como se eu estivesse trocando dinheiro, tá, minha gente? Então, como é que eu leio esse número? Eu leio de acordo com a posição, ele vai receber um valor, né? Então, uma unidade de milhar é 1000. Então, 1000, né? Olha aqui, 1439. 1439, tá? Aí, por extenso, como é que eu vou escrever? Eu vou escrever 1000, vírgula, 439. Eu vou escrever com letras, tá? E aí, eu escrevo tal qual eu estou lendo. E eu já estou lendo com o valor que cada número tem, de acordo com a posição que ele se encontra, tá?
Aí eu tenho o quê? Ordens e classes. Então, vamos ver aqui, ordens e classes. Como é que eu sei a ordem e a classe de um número? Eu vou pegar, aqui, veja só, a gente divide em unidade, dezena e centena, tá? Então, cada unidade, dezena e centena é uma classe. E a gente conta de trás para frente, tá, minha gente? Porque a gente tá contando, é como se a gente estivesse contando dinheiro de baixo para cima, tá? Então, é uma classe, tá? Unidade, dezena e centena é a primeira classe, né? Aí, eu continuo contando unidade, dezena, centena. Só que nesse caso, a unidade, dezena e centena vai ser de milhar. Aí, eu tenho a minha segunda classe. Então, a cada 3 posições, eu tenho uma classe, tá? E aí, eu digo, que posições... Como é que eu chamo essas posições? Eu chamo essas posições de ordem. Então, aqui, a ordem a gente conta de casa em casa. Então, primeira a ordem, eu vou escrever a primeira, as outras eu vou escrever só o número ordinal, tá? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Então, veja, nesse meu quadro posicional, eu consegui colocar 6 ordens numéricas, né? Então, vou escrever um número que tenha 6 algarismos aqui, tá? Deixa eu ver, qualquer número aleatório. Pronto, vou até repetir para vocês verem que não tem problema repetir número, depende aí. Então, vamos lá. Que número é esse, né? Primeiro eu vejo quantas ordens esse número tem. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É por aqui que eu conto? Não. Eu conto aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque pode acontecer de eu não preencher até a casa da centena. E aí ela teria quantas ordens? 5 ordens. Então, vai depender de quantos algarismos eu tenho. Cada ordem é a quantidade de algarismos. Fica mais fácil assim para vocês? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 6 algarismos, então eu tenho 6 ordens, tá? Esses algarismos, eles preenchem quantas classes no meu quadro posicional? Eles preenchem 2 classes, tá? A classe das unidades simples, unidade, dezena e centena, e a classe dos milhares, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Que número é esse? 400, olha, centena, 400, dezena, 30, unidade 6, 436. 1000, porque é de milhar, e aí eu coloco um ponto para separar uma classe da outra, tá? 500, porque aqui é centena, dezena, 20, unidade 2. Então, 436.522. Esse é o meu número, tá? Como é que eu decomponho um número? Eu vou pegar um número bem fácil, tá? Vamos lá. 728. Pronto, peguei o número 728. O que é decompor? É separar um número, cada algarismo com seu valor, tá? Aí, geralmente, a gente vai contando, na ordem que tá, a gente vai contando quanto vale. Se eu já leio o número 728, eu já tô lendo o 7 com o valor dele, 700. Então, quanto vai valer o 7? 700. Quanto vai valer o 2? 20. E quanto vai valer o 8? 8. Eu até coloquei com 4 algarismos aqui, mas deixa eu tirar aqui, tá? Então, quando eu decomponho um número, eu tô separando cada qual o seu valor, tá? Eu tô separando. Agora, compor o número é o contrário, é unir, tá? Vou botar um número com 4 ordens, tá? 3.256. Pronto. Aqui, que número é esse, né? Então, quando eu tô compondo, eu tô fazendo o contrário. Eu tô pegando valores, tô juntando e colocando o número inteiro, tá? Então, 3.000 com 200, 3.200. Com 50, 3.256. Então, 3.256. Montei o meu número, ou seja, eu fiz a composição do número, tá? Então, quando o professor diz assim, componha o número, ele está dizendo apenas que você junte os valores e forme o número. Professora, mas e se não aparecer o número em alguma casa, por exemplo? Se aparecer 3.000,
não aparece o 200, aparece só o 50 e o 6. Que número é este que eu vou compor, né? É 3.000. A casa das centenas ficou vazia, então vai ser 0. 56, 3.056. Aqui já é outro número diferente do de cima, tá? Então, aqui, o que aconteceu aqui? A casa da centena, ela ficou vazia, tá? Ela pode nem aparecer aqui, ó. Pode nem aparecer nada disso aqui, tá? Pode aparecer assim, 3.000 mais 50 mais 6. É 3.056. E aí, você vai adicionar o 0, tá? Arredondamentos. Então, quando é que eu arredondo o número? Geralmente, quando tá aparecendo reportagem, propaganda, né? E o pessoal tem que falar números muito altos, rápido demais. Então, eles dizem um valor aproximado, eles dizem um valor mais próximo de um número redondo alto, tá? Acontece muito com esses algarismos mais altos, tá? Então, eu vou arredondar, vou botar aqui porque não coube. 328. Então, eu quero arredondar esse 328 para a casa da dezena, tá? Então, 328 está mais perto de 320 ou de 330, né? Veja, 28 já está quase em 30. Então, eu posso dizer assim, mais ou menos 330 pessoas participaram daquela festa. Pronto, eu já vou estar dando o número arredondado, tá? Agora, se eu quero arredondar a centena dele, né? Eu digo mais ou menos 300 pessoas, tá? Por quê? Porque no caso o 28, eu tô levando em conta que o 28 tá mais para perto do 300 do que do 400, né? Que nesse caso eu tô levando em consideração o número mais alto, o valor mais alto. Vamos imaginar que é um número grandão aqui, ó. 463.825 pessoas. Eu vou levar em conta a casa da centena, tá? Vou levar em conta aqui essas 3 últimas casas. Então, eu digo assim, 463 ou 4.000? Eu tô levando em conta essa casa, quero arredondar tudo isso aqui, quero zerar isso aqui. Isso aqui, se eu zerar tudo junto, eu vou ter que observar a casa do milhar, tá? Então, veja, é 3.800, está mais perto de 4.000 ou está mais perto de 3.000, né? Eu tenho 3.800, então está mais perto de 4.000. Então, eu digo mais ou menos assim, 464.000 pessoas aproximadamente. Então, eu tenho que ter esse nome também. Para dizer o quê? Que o valor não é exato. O valor exato seria esse todo, tá? Eu vejo aqui, ó, 576. Então, 576. Aí eu quero arredondar 576, está mais perto de 580 ou de 570, né? Então, aí tá mais perto de 580. Então, mais ou menos 580, né? Então, aproximadamente 580, tá? A regra é números terminados em 1, 2, 3, 4 ou com valores próximos de 1, 2, 3, 4, a gente arredonda para o exato menor, tá? E números de 5 até 9, a gente arredonda para o exato maior, tá? E aí, para a gente encerrar nossa revisão, a gente continua com o par ou ímpar, né? Tem muita gente que tem dificuldade em números pares e ímpares, né? Se disser par, quando você diz par, aí você lembra logo de uma pessoa com outra. Duas pessoas, par. Então, você pensa logo de 2 em 2, mas não dá para a gente separar todos os números de 2 em 2, porque temos números altíssimos, não é isso? Com valores altíssimos. Então, o que é que a gente pensa? O que é que a gente resume de par ou ímpar? Vamos pensar assim, quais são as diferenças? Número par, todos eles terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. São aqueles que durante uma divisão, se eu dividir por 2, não sobra resto nenhum, ou seja, o resto é 0, a divisão é exata. Vamos dar o exemplo. Número 36 dividido por 2, né? Separa o primeiro algarismo. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Vou bem lento. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Professora, sobrou 1? Não, não sobrou. A gente vai continuar a divisão. Baixo o número 6. Então, eu tenho 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Menos 16, 0. Então, divisão exata. Número par. Termina com 6. Tá vendo?
Quando eu sei que o número é ímpar, de forma geral, de forma bem grosseira, o número ímpar termina em 1, 3, 5, 7 ou 9, qualquer um deles, tá? Termina, gente. Por isso eu fiz, obrigatoriamente coloquei, ó, o 3 aqui, ó. Mas 3 é ímpar. Não, mas o número 36 não é ímpar. Termina com 6, tá? Então, aqui, por exemplo, um número terminado em 1, 3, 5, 7 ou 9 é ímpar. Eu tenho o número 25, mais 2 é par, professora. Não, mas eu tenho o número 25 e não tenho o número 2 sozinho, tá? Então, preste atenção nisso. Terminou em 5, é ímpar. Como é que eu sei que o número é ímpar? Numa divisão por 2, sobra resto 1. Estou falando de números inteiros naturais, tá, minha gente? Então, vamos lá. Número 25, vou dividir por 2. Separo o primeiro algarismo 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Vou de forma bem, né, sem memorização. Então, 2 menos 2 não sobra nada. Terminei minha conta? Não, continuo, olha, ainda tem um algarismo 5 na casa da unidade. Então, 5 dividido por 2. Quantas vezes 2 dá 5, né? Não dá, dá 4. Então, 2. 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4 sobra 1. Então, sobrou o resto 1, meu número é ímpar. 25 dividido por 2, né? Dá 12, sobra 1. Eu formei, por exemplo, 12 pares na quadrilha, sobrou uma pessoa, né? Então, aí o número é ímpar, tá? Então, essa é a revisão da gente. No livro de vocês ainda fala um pouco sobre números ordinais, não é? Que indicam ordem. E aí, o jeito de escrever os números é diferente. O jeito de falar eles também vai ser diferente, tá? Então, nos números ordinais, não é? Eu tenho aqui, ó, a tabelinha, né, dos números ordinais na página 24 do seu livro, para você dar uma revisada, tá? E a gente contando também, ó, 10º, 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º, e aí vem pro 100, né, centésimo, né? E assim continua, e chega no milésimo, né, do centésimo. E assim a gente vai dar uma revisada nos números ordinais. E outra coisa que deu uma revisada no livro de vocês também foi o sistema de numeração romano, não é? Mas isso aí tem uns videozinhos para ajudar vocês, tá? Muitos videozinhos para ajudar vocês, e a gente utiliza várias numerações romanas quando a gente vai falar de século, quando a gente vai botar capítulo em livro, né? É muito utilizado o sistema de numeração romana, tá ok? Então, essa foi uma revisão geral de matemática. A segunda parte da nossa revisão vai ser geometria, tá? Só para vocês relembrarem os assuntos, para a gente poder dar continuidade nesse segundo bimestre, ok? Então, aí agora é a hora das nossas atividades de revisão. Até a próxima!